Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara, dizendo: levanta-te e vai-te com a tua família e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus por 7 anos. E sucedeu que ao cabo de 7 anos a mulher voltou à terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara chamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei meu, esta é a mulher, e este é o filho a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei deu um eunuco, dizendo: faz-lhe restituir tudo quanto era seu, todas as rendas e terras, desde o dia em que deixou até a sua terra. Irmãos, interessante. Muitos conhecem, a sunamita, de quando ela abrigou Eliseu na casa dela, reconhecendo ele como um grande homem de Deus. Muitos também sabem que ele profetizou um filho, qual ela nem chegou a pedir, mas ele observou que ela não tinha e profetizou. E 1 ano depois da profecia, ela deu à luz esse menino. Mais para frente, esse menino veio a falecer. E quando ele faleceu, ela foi atrás de Eliseu. Eu não pedi filho nenhum, agora eu quero meu filho de volta, faz alguma coisa. E Eliseu, através do Senhor, que tudo que nós fazemos é através do Senhor, é para honra e glória do Senhor, e aqui não foi diferente. Eliseu ressuscitou esse menino. Só que mais à frente, eu entendo que quando Deus faz algo lá na nossa vida, lá atrás, a gente conta, só que com a caminhada, os processos, a gente vai esquecendo um pouco, Parece que a gente vai desanimando. Será que Deus mudou? Não, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo que a gente lê cada bênção aqui. Ele é o mesmo que abençoou a gente lá atrás. E Ele é o mesmo que vai continuar abençoando. Aleluia. Então, mais à frente, essa terra onde a mulher vivia ia passar por uma grande fome. E eu também já vou entendendo que tudo que vai acontecer na nossa vida, Deus vai te mostrar de alguma forma. Ou Ele vai usar alguém para falar, ou você vai sonhar. Alguma forma Ele vai ter de te avisar. Só que aí você precisa estar o quê? Atentos. Senão Ele vai avisar de várias formas e a gente não vai entender. Será que Deus não está falando? Eu estou buscando uma resposta. Mas muitas das vezes a gente quer o quê? Eis que eu te digo, e não é assim que funciona. Ele quer falar muitas das vezes diretamente com você e comigo. E será que a gente está atento à voz de Deus? Glória. Essa mulher, interessante que ela não era pastora, ela não era missionária, ela não era diaconisa, mas ela tinha a sua fé, ela cria no Senhor. E por isso ela conquistou tantas vitórias. Ela abençoou alguém que estava a serviço do rei, ao serviço de Deus. Será que a gente tem abençoado alguém que precisa de alguma ajuda? Será que a gente espera alguém pedir? Ou será que a gente observa, lá vai um grande homem de Deus? Ele está precisando de algo, vou fazer algo. Sempre tem algo que a gente pode ajudar. Porque nem sempre é material que a pessoa precisa. Muitas das vezes é um abraço e a gente se nega a dar. Muitas das vezes, um Deus é contigo e a gente, ela já sabe disso. Ela sabe, mas elas precisam vir naquele momento. E às vezes Deus nos incomoda para fazer isso por alguém e a gente não faz. Independente da gente ser tal
denominação, outra denominação. Engraçado que a gente estava falando esses dias de como tem rixa de um ministério com o outro. Parece que não é o mesmo Deus. Só que uns trabalham mais com libertação, outros mais com ação social. Só que se você juntar tudo, é como um corpo, cada um faz a sua parte e todos estão agradando a Deus. Se você não acha legal aquele ministério, é só você não ir, mas você respeita. Eu preciso respeitar o irmão, preciso respeitar até aquele que não tem a mesma fé, para eles verem na gente a diferença. Então essa mulher ouviu, né, a voz de Deus através de Eliseu. Vai para onde você puder ir, porque durante 7 anos vai ter fome aqui nessa terra. E ela foi para a terra dos filisteus. Passando lá exatamente 7 anos, ela voltou. Quando ela foi, Eliseu falou: vai e leva os seus bens, o que você pode levar. Será o que é um bem para mim, um bem para você? Nosso maior bem é a nossa família. E a nossa família, que muitas das vezes é onde o inimigo ataca. Às vezes ele não consegue alcançar a gente, porque a gente está na posição, a gente está buscando, mas sempre tem alguém na nossa família que ainda não está no mesmo caminho que a gente. E a gente precisa redobrar nossas orações para aquele que ainda não está nos caminhos do Senhor. Porque é esse que muitas das vezes o inimigo vai atacar, vai até conseguir, né, botar aquela pata suja para quê? Para poder nos atingir. Né? E a gente não pode jamais desprezar, esquecer, deixar para lá. A gente precisa estar orando, buscando, ouvindo mais e criticando menos, porque às vezes a gente peca muito no falar, porque às vezes a gente perde a paciência, não é? Filho, às vezes cônjuge, a gente perde a paciência, fala o que não é para falar e a gente retarda a nossa bênção, porque a bênção já foi decretada lá. Só que precisa do quê? Do posicionamento meu e seu. Porque não é porque a gente está aqui posicionado, às vezes não quer dizer isso, mas e lá dentro da nossa casa, como é que a gente está agindo? Será que a gente está falando as coisas que é para falar e calando quando é para calar? Porque muitas das vezes a gente fala muito, agora para calar a gente não sabe e acaba retardando a bênção. E a Bíblia vai falar que 7 anos depois essa mulher volta com o quê? Com a sua família. Só que ela deixou para trás o quê? Bens materiais, casa. A Bíblia fala que ela era rica, então ela deixou terras para lá. E você imagina você voltar para sua terra sem nada e com o seu filho, que já teve tantos milagres com esse filho. Aí você imagina, a gente passar por lutas é uma coisa, agora quando a gente vê um filho nosso passando, se a gente vê um filho nosso precisando de algo e a gente não tem recurso para dar aquilo que seu filho precisa, aí é onde dói na alma. Você imagina para aquela mulher voltar sem saber o que ela vai fazer. Muitas das vezes a gente se encontra sem saber o que fazer. Mas a gente precisa, como já foi falado aqui, não é esperar cair do céu, não é esperar, a gente precisa agir, a gente precisa confiar. Porque falar que Deus faz é fácil, quando a gente passa. Quando a gente só tem uma solução, confiar e ir à luta. Foi o que ela fez, ela foi à luta, voltou e falou: eu vou no rei, vou requerer minhas terras de volta, porque eu preciso caminhar daqui para frente, como eu vou viver? Só que Deus, ele prepara tudo. Ela poderia voltar um dia antes, ela poderia voltar um dia depois. Só que Deus tem o dia certo, a hora certa, para você estar no lugar certo. Muitas vezes acontece a gente querer ir no lugar, sentir aquela ardência no coração, vai, e a gente se acovarda e não vai. E às vezes é ali, um momento preparado para a tua vitória. E a gente deixou passar. E ela foi. Quando ela chegou lá, você imagina, são coisas como foi falado aqui. As coisas de Deus, quem olha lá de fora, fala que a gente é maluco. Deixa eu falar que a gente é maluco, tem que ser maluco mesmo. Você chegar lá para requerer algo e ter alguém falando a sua história. Deus usa quem Ele quer. Porque Geazi, você pegar as histórias de Geazi mentiu para ele conseguir bens que não era dele, era presente para Eliseu. Eliseu recusou, Geazi foi lá e falou: não,
Ele quer sim, o que pegou para ele foi quando ele teve lepra. Geazi tentou ressuscitar esse menino. Só que aconteceu nada. Glória. Porque ele ainda não estava pronto. Tudo tem um momento certo. Só que aqui Deus vai usar quem? Geazi. Geazi vai, de tantas histórias que o rei perguntou, o rei falou, conta algumas histórias, né, me perdi, desculpa. Conta algumas das histórias de Eliseu. E ele vai contar justo essa história no momento em que a mulher está chegando ali. Então você lembra de uma mulher que ela teve um filho, o filho dela morreu. Só que através de Eliseu, Deus ressuscitou esse menino. E ela chega lá. Eu estive fora 7 anos, conjecturando, não está com essas palavras. Estive fora 7 anos, só que agora eu estou de volta. Eu preciso da minha casa, eu preciso das minhas terras. Como é que vai ser? Eu estou aqui com meu filho, eu não posso ficar desamparada. Aí Geazi olha e fala, rei, essa história que estou te contando, essa é a mulher. E esse é o menino que foi ressuscitado. Olha que bênção, rei. Imagina o rei não era crente, digamos assim. Ele olha para a mulher, já devia saber algumas histórias de Geazi e fala, é verdade isso que ele está contando? Porque para muitos, o que a gente passa, as experiências que a gente já contou até aqui, é loucura. Muitos não acreditam. E muitos também não vão acreditar quando você contar o que ele está vivendo na sua vida. Porque se até aqui o Senhor já fez muitas coisas, Ele fará muito mais. Ainda tem muita coisa para acontecer. Eu vinha do monte esses dias com uma missionária. A gente estava falando, né, das coisas que vem acontecendo no mundo. Aí eu falei, já está, né, no princípio do fim, está aí. Ela, mas a gente ainda vai colher o melhor dessa terra, porque está na Bíblia. Eu falei, irmã, o melhor dessa terra é nossos filhos estar com saúde. O melhor dessa terra é a gente ter o que comer. Pode não ser aquilo que você quer, mas você tem, não falta. Isso é o melhor dessa terra, você ter sua família. Ah, mas fulano está desviado. Mas Deus está tratando, no momento certo Deus vai trazer. Isso é o melhor dessa terra já. E se você olhar lá fora, não tem primeiramente esperança, porque esperança temos nós aqui. Porque mesmo que se Deus recolher, a gente crê na salvação. E quem está lá fora? Para esses não vão ter o melhor da terra mesmo. Vão ser, né, que a gente consiga alcançar através da palavra do Senhor. Mas o melhor dessa terra é isso, gente. A gente poder estar falando do amor de Deus. A gente poder estar falando das maravilhas que Deus fez e que Ele ainda vai fazer na nossa vida. E quando o rei olha para a mulher e pergunta, é verdade isso que ele está falando? Ou ele está louco, como foi falado aqui? Ele deve estar louco, só pode. Como que o menino ressuscitou? E a mulher fala, é tudo verdade. Meu filho foi profetizado quando eu não pedi. Mas já que eu ganhei, porque Deus sabe que a gente sonha lá dentro, que a gente acha tão impossível que a gente nem quer, a gente fala que não quer. Porque a gente acha que não pode acontecer com a gente, pode acontecer com a irmã, mas com a gente não vai acontecer. Então, Deus deu o filho, só que o filho morreu, só que o filho ressuscitou. Porque o inimigo, por algumas vezes, ele pode até tentar tirar aquilo que é seu, mas se foi Deus que te deu, aquilo é seu, Deus no momento certo Ele vai trazer de volta. Você não pode desistir, você não pode ter medo, você não pode parar. Porque se a gente parar, se a gente achar, será que Deus vai fazer? Aí complica, a gente precisa botar nossa fé em prática. A gente precisa não só falar, a gente precisa mostrar, foi falado aqui também. Porque na hora de falar é muito lindo. E na hora da gente botar em prática tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente acredita, tudo aquilo que a gente fala para o irmão que vai acontecer. Será que a gente acredita que vai acontecer na nossa vida também? Então o rei, depois que a mulher falou, sim, tudo que ele falou é verdade, sou eu a mulher, e esse é o menino que foi ressuscitado. Então o rei chamou um dos seus
cooperadores, né, ajudadores, e falou: vai com ela, restitui tudo aquilo que era dela. E tudo que a terra produziu, devolve para ela. Olha só como Deus é maravilhoso. Então, eu não sei nessa noite o que você perdeu, o que está fora da posição, o que está fora do alcance das suas mãos, mas eu venho falar para você que eu acredito que Deus vai restituir, Deus vai responder, que tudo aquilo que uma hora saiu das suas mãos, Deus vai trazer de volta para as suas mãos, mas não da forma que você deixou, vai vir transformado, vai vir restaurado.